Olá, seja bem-vinda! Chegamos à sexta e última parte da aula 44 de MA 091 Matemática Básica, que é dedicada às funções trigonométricas de quaisquer ângulos. Nessa última parte da aula, vamos fazer mais alguns exercícios sobre esse assunto, começando por este, no qual se sabe que um certo ângulo x está entre 90 e 180 graus, e se sabe também que o seno de x é igual a 3/5, e se deseja descobrir o valor do cosseno de x. Como é de praxe nesse tipo de exercício, vamos recorrer à nossa circunferência unitária. Repare que x está entre 90 e 180, o que significa que ele está aqui no segundo quadrante. Nesse quadrante, sabemos que o seno que está associado ao eixo y é positivo e que o cosseno que é associado ao eixo x é negativo. Além disso, sabemos naturalmente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Dessa forma, se o seno de x é 3/5, temos 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Acontece que 3/5 ao quadrado é 9 sobre 25, então 9 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, o que implica que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/25, que vem a ser igual a 16 sobre 25. Sendo assim, o cosseno de x é mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25, e isso é igual a mais ou menos 4/5. E como sabemos que x está no segundo quadrante, concluímos que o cosseno de x é menos 4/5. No nosso segundo exercício, vamos tentar determinar o seno do ângulo de 780 graus. Nesse caso, a estratégia é encontrar um ângulo coterminal a 780 que esteja no intervalo entre 0 e 360 graus. Para tanto, vamos começar subtraindo de 780 graus 360 graus. Isso aqui fornece 420 graus, que ainda não está no intervalo desejado. Sendo assim, vamos fazer nova subtração. 420 graus menos 360 graus dá 60 graus. Agora sim, temos um valor no intervalo desejado que vai de 0 a 360. Como sabemos que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, concluímos que o seno de 780 graus vai ter o mesmo valor. Sendo assim, a resposta do exercício é raiz de 3 sobre 2. Esse nosso novo exercício é muito simples e consiste em encontrar o quadrante associado a cada um dos ângulos aqui apresentados e determinar o sinal da tangente de cada um desses ângulos. Como sempre, esse trabalho fica muito facilitado se temos à disposição a circunferência unitária. Olhando para a circunferência, notamos que o ângulo de 110 graus está no segundo quadrante, o ângulo de 275 graus está no quarto quadrante e o ângulo de 195 graus está no terceiro quadrante. Vamos agora determinar o sinal da tangente em cada um desses ângulos. Se você não lembra de cor o sinal da tangente em cada quadrante, vale a pena usar a relação a tangente de um ângulo θ igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Sendo assim, se soubermos o sinal do seno e do cosseno em cada quadrante, deduziremos o sinal da tangente. Vou indicar a função seno por S, a função cosseno por C e a função tangente por T. Nesse caso, lembrando que o seno está associado à variável y, temos o seno maior do que zero no primeiro e no segundo quadrantes e o seno menor do que zero no terceiro e quarto quadrantes. Já o cosseno que está associado ao eixo x é positivo no primeiro e quarto quadrantes e negativo no segundo e terceiro quadrantes. Dessa forma, lembrando que seno sobre cosseno será positivo se as duas funções forem positivas ou se as duas forem negativas, o que significa que as duas têm o mesmo sinal, reparamos que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes.
Por outro lado, como o quociente de dois números reais é negativo se um desses valores é positivo e o outro é negativo, concluímos que a tangente é negativa no segundo e no quarto quadrantes. Agora ficou fácil responder esse exercício. 110 graus está no segundo quadrante, tangente negativa. 275 graus no quarto quadrante, tangente negativa também. E 195 no terceiro quadrante, tangente positiva. Nesse nosso novo exercício são dados os valores do seno e do cosseno de 45 graus e desejamos descobrir a tangente de 45, 135 e 315. Para tanto, o enunciado sugere que tomemos a circunferência unitária e que indiquemos sobre ela os ângulos de 45, 135 e 315. Comecemos pelo ângulo de 45 graus. Tomando então emprestada a nossa régua, reparamos que a este ângulo está associado o ponto C que vamos indicar aqui sobre a circunferência unitária. Como diz o enunciado, o seno deste ângulo, que é a coordenada y desse ponto, é igual a raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, o cosseno que está associado à coordenada x também é raiz de 2 sobre 2. Agora que temos essa informação, vamos marcar aqui o ângulo de 135 graus, bem como o ângulo de 315 graus. A partir desse desenho, fica relativamente simples determinar a tangente dos ângulos pedidos. Começando pela tangente de 45, lembramos que essa tangente é o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. E isso, naturalmente, é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que vem a ser igual a 1. Para os ângulos de 135 e 315 graus, vamos determinar o ângulo de referência. Tomando então 135, reparamos que θ barra é 180 menos o ângulo, ou seja, 180 menos 135, que dá 45 graus. Mas como 135 está no segundo quadrante, concluímos que a tangente é negativa, como vimos no exercício anterior. Nesse caso, a tangente de 135 será menos a tangente do ângulo de referência e será, portanto, igual a menos 1. Já para o ângulo de 315 graus, que está no quarto quadrante, temos o ângulo de referência igual a 360 menos o ângulo, o que também dá 45 graus. Como neste quarto quadrante em que está o ângulo de 315, a tangente também é negativa, concluímos mais uma vez que a tangente do ângulo θ de 315 é menos a tangente do ângulo de referência, que é 45, que é, portanto, igual a menos 1.